capítulo 3. Continue nesse mesmo espírito, adorando ao Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E eu não tenho dúvida que Ele está nesse lugar. A palavra de Deus diz que onde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E Deus colocou no meu coração esta palavra para compartilhar com vocês nesta noite. Talvez você estivesse esperando o pastor Vaniel, né? Mas hoje a oportunidade foi me dada e eu me alegro por isso. Porque eu gosto de falar do amor de Deus, da grandeza de Deus. E sei que nada é para minha honra e a minha glória. Mas sei que o Espírito Santo vai continuar falando sempre conosco. Independente de quem estiver aqui em cima. De quem estiver ministrando, de quem estiver louvando, Deus vai estar trabalhando nos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava com tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados, os teus, e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então, o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos juntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nestes vales, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras do cultivo.
No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Até aqui, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós continuamos, Senhor, na Tua presença. Estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que tem efeito, Senhor. Eu sei que ela jamais volta vazia, antes faz aquilo que te apraz e aquilo que Tu a designou nesta noite. A Tua palavra, ela nos limpa, ela nos purifica. A Tua palavra, Senhor, transforma, lapida vidas e é diante dela que nós estamos. Ah, Senhor amado, Tu conheces a cada coração, a cada vida. Eu vejo somente o exterior dos meus irmãos, das minhas irmãs. Mas Tu vês o interior de cada um. Tu sabe como cada um entrou aqui nesta noite. Senhor, Tu sabes como agir e fazer todas as coisas. A Tua palavra me diz que agindo Tu, Senhor, ninguém vai pedir. Eu nada tenho, eu nada sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Sei, Senhor, o quanto falasse ao meu coração através desta palavra, mas eu sei, Senhor, que Tu também queres falar muito mais nesta noite. Ah, Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, aquele que sonda os corações, aquele que faz a Tua obra na face da terra, venha me trazer à mente e à memória tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu estudei, Senhor, porque sem Ti, sem a Tua direção, eu não posso chegar a lugar algum. Eu entendo pela Tua palavra, que a Tua palavra diz que se eu permanecer em Ti, Senhor, eu darei fruto. E eu tenho procurado, meu Pai, me achegar mais perto de Ti. Ah, Senhor amado, age segundo o Teu querer, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, mas aquilo que está no Teu coração para nós nesta noite. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. E nós vimos aqui uma passagem maravilhosa. Eu digo, toda a palavra de Deus, ela é linda, né? Às vezes as pessoas falam que eu prego muito no Velho Testamento. Mas são histórias que mexem com a minha fé, mexem com a minha vida, mexem com a minha estrutura, de conhecer através da palavra um Deus tão grande, um Deus tão misericordioso, um Deus que nos alcança cada dia com a sua misericórdia e trabalha em nós através da sua palavra. É ela que transforma, é ela que testifica ao nosso coração através da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia é fechada, mas quando abrimos é a boca de Deus falando conosco. E quando eu leio as histórias, eu tento me imaginar naquele tempo, eu tento imaginar a atitude daqueles homens, como eles agiam, como eles pensavam diante de adversidades, e creio que não eram diferentes de nós. A Bíblia diz que Elias orou para que não houvesse chuva por 3 anos e meio, depois orou para que viesse chuva, e a palavra de Deus fala em Tiago que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e as coisas aconteceram. Então Deus não mudou, Ele continuou mesmo, continua operando maravilhas, continua agindo no meio do povo, da igreja. E nós somos o Israel espiritual de Deus. Então nós vimos aqui nesta história, esse rei João, filho de Acabe, foi um rei que deu continuidade à idolatria de seus pais. Não tanto quanto Acabe e Jezabel, mas assim mesmo ele levou o povo a adorar outros deuses. E nós vimos então que o rei de Moabe pagava impostos, né? 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros a lã. Então ele pagava muito por isso, e Jorão recebia muito, assim como Acabe. Quando Acabe morreu, ele pensou, bom, é o momento de me livrar, porque achava que Jorão
seria mais fraco que o pai e poderia dominar sobre estas coisas. Mas esquecia que havia um Deus que tinha uma aliança com o povo. E que por mais que esse povo andasse errante, por mais que esse povo muitas vezes saísse do caminho de Deus, da presença de Deus, quando eles buscavam a Deus, Deus nunca deixou de ouvi-los. Conosco também. Quem já não fraquejou? Quem já não errou? Mas quando reconhecemos isto em nós, e nos humilhamos na presença de Deus, e clamamos por esta misericórdia grande de Deus, Ele nos alcança, Ele estende a sua mão e nos dá oportunidade a cada dia. Eu sempre digo, quando eu acordo, eu digo, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade que Tu me dás de chegar na Tua presença e consertar as coisas que precisam ser consertadas, aquilo que precisa ser arrancado do meu coração, porque nem sempre nós estamos 100%. Nem sempre nós estamos diante dessa presença viva do Senhor. Às vezes nos atarefamos com tantas coisas. É necessário sim, que pela manhã nós possa buscar ao Senhor. Que nós possa meditar nesta palavra. Porque nós não sabemos o que pode nos suceder durante o dia. Eu sempre digo, Senhor, eu coloco este dia nas Tuas mãos. Eu não sei, Senhor, o que há me reservado neste dia. Mas a minha vida, a minha casa, a minha família, meus filhos, meus netos, estão todos diante de Ti. Eu oro por eles. Eu coloco eles diante de Deus, porque eu creio que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. E aqui nós vimos que diante desses 3 reis, Jorão, Josafá e Edom, Josafá fez muita diferença. Porque por mais que ele se aliasse a essas pessoas que não tinham um compromisso com Deus, talvez pelo parentesco que ele tinha da filha de Acabe ter casado com seu filho, ou o filho dele casado com a filha de Acabe, eu não lembro direito, a minha memória já não é muito aí, mas as pessoas que estudam mais a Bíblia sabem disso. Ele sempre esteve pronto a ajudar, até porque Judá era o reino do sul e Israel o reino do norte, e era o mesmo povo dividido. É a mesma coisa que eu tenho o Israel e o Vaniel, e eu não deixo de amá-los e de lutar pelos dois, sempre. Então Josafá, assim como disse para Acabe, mesmo Acabe com esperteza, sabia que ele poderia ser moço, e pediu para Josafá se vestir de vestes reais, aquilo que está predestinado por Deus, aquilo que Deus já está no seu coração para fazer, não importava. Por mais que quando viram Acabe Josafá vestido de rei, ele disse, eu não sou o rei, lá uma flecha perdida, acabou acertando Acabe. Então, aquilo que Deus tem para fazer, nada pode impedir. Deus age da forma que Ele quer, como Ele quer. Nós que às vezes queremos respostas para ontem, queremos que Deus nos diga como vai fazer, e a nossa direção é obedecer. Esses reis só viram o milagre por causa da obediência deles. A obediência traz milagre na nossa vida. E nem sempre somos tão obedientes assim. Às vezes Deus fala coisas para nós que nós não queremos abrir mão. Às vezes nós estamos lá com o nosso Isaac grudadinho e dizer, Senhor, foi Tu que me deu isso e eu não vou abrir mão disso por causa disso e daquilo. E às vezes Deus só está testando a nossa fé e a ver até onde somos obedientes à Sua voz. Então, nós vimos aqui que quando Jorão se vê apavorado diante da situação e desse exército de Moabe que vinha contra ele, ele pede ajuda a estes reis. E uma coisa que me chama a atenção é que quando Josafá diz para ele que iria e seria seu aliado, e os seus soldados, os soldados dele seriam os dele, os cavalos dele seriam um só exército, ele perguntou,
por qual caminho atacaremos? Aqui me chama a atenção que Josafá era um homem de Deus, e com certeza sempre ele pediu uma direção de Deus. Embora nós for olhar a história de Josafá, nós vimos que ele foi corrigido por Deus, lá no final, até por se aliar com esses homens que tinham uma vida dupla. Porque o rei Jorão, aqui nessa situação, ele disse: olha, nós vamos pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Olha só, agora ele queria culpar Deus diante da decisão que ele tinha tomado. Quantas vezes as pessoas fazem escolhas erradas, tomam direção erradas e depois querem culpar Deus daquilo que está acontecendo nas suas vidas. Oh Deus, por que tu deixaste essas coisas acontecer? Ah Deus, tu não estás vendo? Quantas vezes a irmã Vânia disse: Deus, tu não está vendo? A palavra de Deus fala no Salmo 94, acho que diz assim: aquele que fez o olho não verá, e aquele que fez o ouvido não ouvirá. Deus está atento a todas as coisas. Há momentos que nós não sabemos esperar. Nós queremos as coisas para ontem, e tem coisas que às vezes a gente acha, pela inteligência, sabedoria que tem, que podemos resolver. E às vezes até podemos. Mas nada como estar na direção de Deus para a nossa vida. Quantas mancadas eu dei, quantas vezes eu tive que voltar atrás, Johnny, por achar que era assim, ou seria o caminho mais fácil para chegar onde eu queria. E quando quebrava a cara, tinha que voltar atrás, e graças a Deus por isso. Eu todos os dias fico me sondando e me perguntando: quem sou eu, Deus, para ti? Será que eu continuo sendo a mesma filha a qual tu sonhou, projetou? Como tu me vês? Às vezes a gente ora por tantas pessoas e deixa de orar por a gente mesmo. De se colocar diante de Deus e tentar ficar no silêncio e ouvir a voz do Espírito Santo. E nesse final de semana, Deus falou comigo através de um homem de Deus, e ele me deu a palavra de Joquebede. Ela não abortou os seus sonhos, por mais que a perseguição tivesse vindo, matando os homens. Ela não esperava ficar grávida bem naquele tempo onde saiu aquele decreto do rei de matar o filho homem, né? Na verdade, dentro do seu ventre ela não sabia o que tinha gerado. Hoje tem ultrassom, tem tantas coisas que se descobre, ela não. Por medo, sei lá, ela poderia dizer: olha, eu vou tirar essa criança, porque de uma forma ou de outra ela vai ser morta. Não. E Deus falou tão grande ao meu coração. Quantas vezes nós abortamos os nossos sonhos diante de circunstâncias que parece às vezes que estão empatando o nosso tempo. Uma coisa que eu não gosto é me ver perdida dentro da casa de Deus. E quando eu me sinto assim, eu procuro me encontrar. Eu procuro achar em Deus as respostas para a minha vida. Não gosto de me sentir inútil. E sei quando estou sendo inútil. Porque se eu fizer somente o que me é mandado, ainda assim sou considerada inútil diante de Deus. E aquela palavra falou tão forte ao meu coração, que eu digo: Senhor, às vezes eu sonho tanto, depois vem as circunstâncias e eu acabo abortando os meus sonhos por achar que realmente é aquele que cochicha meu ouvido tem algumas razões. Às vezes me encho de fé de uma tal forma que nada vai me parar. Porque eu não olho para mim, eu olho para Deus.
E sei quem me escolheu. Eu sei que quando ele olhou para mim, alguma coisa ele achou de bom. Porque senão eu não estava aqui. Não que eu seja boa, alguma coisa de bom, eu estou dizendo assim, para ser útil na casa dele. Porque eu não sou boa, não. Não sou mesmo. Mas na realidade, quando eu vejo aqui esse rei Josafá fazendo a diferença, eu tenho dito para Deus, eu tenho uma certa idade, mas eu não sou quadrada. Aí eu acompanho o modernismo até ali que eu acho que é. E se não é, eu fico para mim quieta no meu canto. E sigo a minha vida com Deus, porque salvação é individual. Mas também quero me sentir útil no meio de vocês, no meio dos jovens, aonde eu estiver. Quero fazer a diferença. Às vezes o meu esposo diz, ai, tu fica procurando as coisas às vezes, porque eu gosto de pregar. Eu gosto, foi esse o chamado que Deus colocou no meu coração. Não me considero uma pregadora, mas amo falar de Jesus, amo ver vidas sendo levantadas pelo poder de Deus, vidas sendo renovadas, vidas sendo alcançadas. Isso não é mérito meu, porque se a presença de Deus não for comigo, nada vai ter resultado. Porque eu sei que tem estudiosos aqui. Tem pessoas que têm mais eloquência no falar, tem pessoas que têm mais conhecimento na Bíblia. Eu sempre digo, eu vou na raça e na coragem. E naquilo que o Espírito Santo me dá. Hoje à tarde em casa eu chorava e dizia, Deus, aqui estou eu de novo. Mas covarde eu não sou, Jesus. Não quero honra nem glória, nada para minha vida. Eu quero que o nome dele seja glorificado. E que as pessoas entendam que esta palavra é a verdade. Pastor Vaniel pregou domingo, ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não há outro caminho que nos leve à salvação. Agora Jorão era meia boca. Ele sabia quem era Deus, mas ele não abria mão de certas coisas. E quantas vezes estamos às vezes dentro da casa de Deus, meia boca. Eu não achei outra palavra, gente. Por aparência sendo cristão, mas por dentro às vezes o coração cheio de entulho de coisa. Que o Espírito Santo quer encher e não pode. Estar na presença de Deus, eu aprendi a me esvaziar. Eu e o irmão Daniel podemos orar junto, já falei isso, mas oramos separado, porque as minhas misérias é Deus que pode resolver, é Deus que pode mudar. Então a palavra de Deus diz que Josafá perguntou, e ele disse, vamos pelo caminho do deserto. Mas na caminhada para essa guerra e essa batalha, acaba a água, acaba o alimento. E eles estão propensos a morrer. A enfraquecerem e serem vencidos pelo inimigo. Quantas vezes nós também, no meio dessa caminhada, dessa jornada, estamos caminhando de cabeça erguidas, firme, mas as coisas sempre acontecem lá no meio, gente, e Deus não avisa, Deus não pede licença. Às vezes a gente sai naquela arrancada e tudo vai bem, e tudo vai dando certo. Daqui a pouco, chega a tempestade, chega tanta coisa e a gente diz assim, por que eu aceitei isso? Por quê? Quando nós fomos dirigir lá a quinta, pastor Vaniel, há muito tempo atrás, pregou, né? Ser direcionado por Deus e ter uma boa ideia. E eu fui ter a minha boa ideia, ajudar meu filho. Deus não tinha me chamado para aquilo, mas coração de mãe vai ajudar o filho. Lá no meio da caminhada, eu disse, quem me mandou, Senhor? Jesus, eu esqueci quem eu era. Que eu não sei lidar muito com vidas.
eu tirei proveito também para a minha vida. Era Deus lapidando o meu caráter, era Deus me ensinando a fechar a boquinha na hora que tinha que fechar. Falar na hora que tinha que falar foi uma escola para a irmã Vânia. Porque até nos momentos ruins, eu tiro um aprendizado para a minha vida. Deus não permite. E Deus disse, eu não te mandei. Aí estava assim, Senhor, por que eu estou aqui? Porque tu quis. Foi tu que escolheu. Hoje eu vejo o Rodrigo e a Fábio, vejo todas as mudanças naquele lugar. Chegou um momento deles, não sei como eles se sentem no meio da caminhada, na batalha, se estão cansados, mas tomem proveito dessa palavra hoje e se reanime. Porque não é fácil estar à frente de trabalho, lidar com vidas não é fácil. E imagine se pegar uma Vânia que nem eu, pela frente. Pastor Vaniel que fale aí, né? Não fala nada, fica quieto. Então, Josafá pergunta para ele, por que caminho atacaremos? Estratégia de guerra. A gente não pode sair bloqueando assim, mas nós temos que sentar, analisar as coisas. E às vezes o nosso erro está, eu tenho uma palavra de Deus, eu vou. Que aqui ele não tinha, era decisões de Jorão. E no meio dessa caminhada o cansaço vem como vem em todos nós. Em todos nós. É mentira, desculpa eu falar isso, mas eu acho que é mentira. A pessoa dizer que está sempre na boa e 100%. Não existe isso. Porque a nossa força vem de Deus. Quando eu estou assim, que eu já estou quase caindo, eu vou para a presença de Deus, porque eu sei que é o único que me renova as minhas forças, me dá ânimo para continuar caminhando. Quando eu estudava essa palavra hoje, meu Deus, eu chorava, eu ria, e olha só, Senhor, quanta bobagem eu já fiz, se Tu és o mesmo Deus aqui que agiste. E eu me apavorei diante daquela situação. Eu começo a falar comigo mesmo através da palavra. Porque eu sei que o Espírito Santo está falando, ela fala primeiro com a gente. Então, quando ele se vê apavorado, ele culpa Deus. Ele diz, será que Deus nos trouxe para cá para nos entregar na mão do nosso inimigo? Quantas vezes as pessoas fazem isso? Querendo culpar Deus por causa das suas escolhas, suas decisões erradas. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Ele sabia que o único que tinha solução naquele momento, no meio do deserto, era Deus. Então ele foi à casa de um profeta, de alguém que era escolhido por Deus, de alguém que tinha uma vida com Deus, de alguém que tinha mostrado frutos já, que Deus era com ele. E fala um conselheiro do rei de Israel, existe sim, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias, olha só. Ele era o auxiliar de Elias, porque Elias fez o seu nome, a sua história. Foi um homem chamado por Deus e disse para Eliseu, se tu me vires subir, tu vais receber a porção dobrada do meu espírito. O que era? Não era dele, o espírito que agia na vida dele. E é isso que nós precisamos almejar, essa presença viva do Espírito Santo na nossa vida. Olha, quando eu estou lá no altar, no montezinho na minha casa, o mundo está caindo, eu estou dando risada, mais quando eu estou na carne, meu Deus, até uma colher que o irmão Daniel deixa fora já é motivo de encrenca lá em casa. Então todos os dias eu tenho que estar na olaria, todos os dias eu tenho que estar ali, tentando me recuperar e matando a velha criatura, para aquele novo nascimento que eu tive um dia, e sustentar a nova criatura, cabe a nós também. O que nós alimentar, vai ficar mais forte. Se eu alimentar minha carne com os meus desejos, e aquilo que eu gosto, o Espírito vai ficando fraco. O Espírito Santo vai se entristecendo. E eu aprendi que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa.
Ontem, quando nós lia na oração lá em casa, que ele dizia: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, aquele que testificaria do Pai ao nosso coração sempre. Então não existe melhor amigo que o Espírito Santo, que Jesus Cristo na nossa vida. E Deus no comando de tudo. Ai, Movane, então a senhora vive 24 horas? Não. Tem dias que a televisão me pega de jeito, eu fico o dia inteiro na frente da televisão. E deixo os últimos momentos para Deus. Aí eu digo: o que eu fiz, Senhor? Seria hipócrita. Mas eu tento me corrigir, me policiar. Fazer o meu horário com Deus. Eu fazia antes e Deus me usava de uma forma tremenda. Deus mudou? Johnny, não, quem mudou fui eu. Porque estar na presença dEle era receber revelação que vinha do alto, através da palavra. Eu digo para Deus: Deus, eu não quero falar na minha sabedoria humana, mas eu quero falar na direção do Teu Espírito. Eu quero que as vidas entendam que elas não estão sozinhas e que nós precisamos de conserto a cada dia. Porque se nós continuarmos caminhando segundo aquilo que nós achamos ou pensamos, logo adiante nós vamos ter que parar e reconhecer aonde falhamos. Então, Josafá disse: olha, vamos lá, a palavra do Senhor está com ele. Ele sabia quem era Eliseu, ele conhecia a vida de Eliseu. Não é sair atrás de qualquer profeta. Eu sei que eu sou profeta e tenho me calado nos últimos dias, mas não sou 100%. Posso falhar, posso errar, mas Deus não erra. A maior profecia é a palavra. Imagina quando eu li essa palavra e vi a grandeza do Deus que eu sirvo. A forma que Deus quer se manifestar na nossa vida. E a palavra de Deus fala então, que Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Vá consultar os profetas. Quando ele chega, Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar o profeta do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá. Olha só, gente, aquele homem fez a diferença no meio daqueles 2 reis. Será que nós temos feito a diferença por onde nós temos passado? Quantos lugares que eu passei e deixei rastros de coisas terríveis, por não obedecer a Deus, não ouvir a voz de Deus. Mas quantas vezes também fiz a diferença por onde eu passei, quando estou no centro da vontade de Deus. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. E uma coisa que me chama a atenção aqui, ó, que Jorão se lembrou de buscar a Deus no momento do aperto. Tem gente assim, que só busca a Deus na hora que precisa, na hora que vê o cerco apertando, na hora que as coisas vão tudo mal, mas não sabe ser grato a Deus nem pelo dia quando acorda. Porque se estamos aqui, porque Deus nos permitiu. Porque Deus nos
oportunidade de chegarmos diante dele. E a palavra do Senhor então diz que Eliseu pede que traga um arpista ou um tangedor. Naquela época, aquela música talvez acalmasse ele por dentro e trouxesse a revelação de Deus. Era assim que Deus se manifestava, o Espírito de Deus. E a palavra do profeta então diz: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Imagina, um vale lá, tudo seco. Prova de fé, gente. O justo não anda por vista. Eles não viam nenhum rio, nada perto que pudessem fazer essas cisternas e encher-se d'água. E o profeta ainda diz: não vão ver vento, não vão ver chuva, apenas obedeçam aquilo que ele está falando. E eu entendo que quanto mais fundo eu cavar, mais eu vou encher de água um poço. E eles estavam cansados. Eles poderiam dizer: não tem outra forma para Deus nos dar água? Tu não tem água aí para nos dar? Tu não tem um pouquinho de comida para nos dar, para nós continuar caminhando, que nem ele fez com Elias, quando pediu a morte? Diante da ameaça de Josafá, Deus alimentou ele com pão, deu água, e ele caminhou 40 dias, se enfiou dentro da caverna. E não era para isso que Deus tinha alimentado ele. Não é para isso que Deus tem nos alimentado a cada dia através da sua palavra. É para que nós ouça ela, deixa descer o nosso coração e ficar remoendo para poder colocar em prática na nossa vida. A essência de tudo em nós é essa presença viva do Espírito Santo. Entenda, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele quer que você converse com ele. A gente conversa o dia inteiro com as pessoas e não para conversar com ele. E ele está ali esperando o momento em que eu pare para falar com ele e ouvir a sua voz. Mas às vezes estamos que nem Jorão, né? Só paramos quando tudo dá errado. Agora sim, agora eu vou parar para ouvir. E graças a Deus que Deus não depende de nós para nada. Que Deus não quer saber se eu estou bem, eu estou ruim. Tudo que Ele deseja é que eu leve uma vida centrada na sua presença. Mas mesmo os meus erros não impedem dele agir, de fazer alguma coisa. Mas a diferença de Josafá que fez com que Deus agisse. Às vezes você pode pensar assim: estou sozinha no meu lar. Não tem ninguém que professe a mesma fé que eu. Meus filhos estão desviados, meu esposo está desviado. Minha esposa não quer nada com Deus. Você pode fazer a diferença dentro da tua casa. Marche. Tem dias que eu marcho dentro da minha casa. Quando eu vejo a coisa muito preta por lá, eu começo a repreender. Todo espírito contrário ao teu, saia daqui em nome de Jesus. Eu recebo muita gente na minha casa. Eu não sei, não conheço o interior e o coração de ninguém. Há muitos anos atrás, tinha uma pessoa que ia na minha casa. Toda vez que aquela pessoa ia embora, eu e o irmão Daniel se atracava a brigar, a discutir. Um dia disse: meu Deus, o que está vendo? E o Espírito Santo me iluminou. Senhor, eu não preciso maltratar ninguém, mas arranca, afasta aquilo que está me fazendo mal. E Deus agiu, eu não precisei fazer nada. Deus agiu. Seja zeloso, tenha cuidado, vigie. Deus sempre tem o melhor para nós. E Deus tem te dado a autoridade, Deus tem te dado a ousadia. O momento que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em você.
Ah, mas eu estou esperando que um dia o pastor vá na minha casa. É dever dele, sim, cuidar das ovelhas, tratar. Mas nós não dependemos disso para ser alcançado por Deus. Nós podemos fazer. Não importa. E a palavra de Deus então fala que ele disse: cavem, vocês não verão vento nem chuva, contudo nesse vale se encherá de água e vocês, seus rebanhos beberão. Mas o Senhor ainda vai fazer muito mais, isso é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos, vocês destruirão as suas cidades fortificadas, todas as cidades importantes, derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras do cultivo. Isso era uma estratégia de guerra. Entulhar de pedra os poços, para não haver água. Taparam as terras para que aquela terra não frutificasse mais e o inimigo não tivesse mais nada. Mas quantas vezes o adversário da tua vida e a minha vida entulha os nossos corações de imundícia e nós deixamos. De mágoa, de rancor, de ciúme, de inveja. São estratégias para que nós não possa, essa água que ele disse que o Espírito Santo seria uma fonte que jorraria para a vida inteira, não consegue fluir na tua vida e na minha vida. Porque às vezes nosso coração está tão entulhado de tantas coisas que não há lugar para ele ficar. É por isso que eu oro: Deus, limpa o meu coração. Arranca de mim quando qualquer sentimento. Eu me magoo. Eu fico com raiva. Mas eu disse: limpa o meu coração. Isso vai me fazer mal. E eu não vou poder, Senhor, sentir o fluir do Teu Espírito em mim. E eu preciso dessa fonte jorrando todos os dias. Eu preciso dessa presença viva no meu coração para lidar com as pessoas, para lidar na minha casa, nos meus afazeres. Você já convidou o Espírito Santo para te ajudar a fazer os afazeres de casa? A gente faz, olha, numa maravilha. Mas quando a gente já começa aquele dia, ai, tenho isso, tenho aquilo. Meu Deus, é um peso tudo que nós vamos fazer. Eu falo de experiência própria. Mas quando eu digo: Espírito Santo, eu preciso de Ti hoje. Já não tenho o mesmo vigor de antes, mas hoje eu vou fazer a faxina e boto louvor e vou lá fazendo. Pego o irmão Daniel para me auxiliar. Hoje ele arrastava para cá e ele disse: ai, mulher, eu não te aguento, todos os dias tu inventa uma coisa. Aí eu digo: ai, meu velho, não pode fazer muita força, senão eu vou matar esse velho. Mas ele vai lá, gostando ou não, ele está lá. Mas ninguém melhor do que esse Espírito Santo para nos ajudar. Tente fazer isso, você vai me dizer: oh, realmente a senhora tinha razão, irmã Vânia. Realmente as coisas fluíram, as coisas mudaram. Então, eles entulham os poços e diz a palavra do Senhor que eles destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes, derrubaram todas as árvores frutíferas. Era estratégia de guerra. Deus havia dado a estratégia para estes homens. Só que Aresete ficou com as pedras no lugar, mas os homens armados de atiradeiras a cercaram também e atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. E o rei de Moabe diz: sacrifício era oferecer o filho dele. Só a Maria do Senhor
a adoração e o sacrifício, o milagre aconteceu. As águas jorraram. Quando o sol estavam tão lá, o inimigo pensou que é só que Deus faz conosco sempre. Ele dá ordem. Quando Gideão foi lamentar e dizer que é feito dos ditos dos nossos pais, que tu nos ajudaste, olha só, agora vem os medianitas e tomam tudo de nós. Deus não deu explicação. Deus se vai nessa tua força, guerreiro, e liberta Israel das mãos do inimigo. Por que seria diferente conosco? Às vezes Deus está esperando essa posição. Deus está esperando de nós essa atitude de obediência. Então entenda através desta palavra que a obediência vai nos fazer viver o milagre de Deus na nossa vida. Ah, mas Deus só faz na vida do fulano, do ciclano. Ninguém é melhor do que ninguém, nem eu que estou aqui, nem o pastor que agora depois vai encerrar essa reunião. Todos somos iguais. Se Tito nos levasse a algum lugar, eu sou missionário, eu nunca vou ir para o inferno. Não nos leva a lugar nenhum, porque vai para o inferno sendo missionário, obreiro, diácono, presbítero, se não andar como Deus quer. Ah, mas a irmã só prega a palavra de correção. Deus também me corrige, antes fala primeiro comigo. E eu sei que quando eu obedeço, eu vejo o agir de Deus, o mover de Deus na minha família, na minha casa. Ontem, quando eu estava lá em casa, na oração, a minha nora chegou com a minha netinha, e eu sou bem sincera, não sou hipócrita, nem mentirosa, para estar aqui em cima do povo. Eu não sou chegada em bebezinho recém-nascido, mas é a minha neta. E eles estão sempre assim, quer pegar um pouquinho? Eu, não sei, não tem jeito com bebezinho. Só que o momento que a Leomara foi tomar o café e eu peguei ela no meu colo e botei ela assim no meu peito, eu olhava as orelhinhas, as mãos. Eu disse, Deus, é a perfeição. É o presente, Senhor, que mais eu seja ogra desse jeito que eu sou. Como eu não vi a tua grandeza. Quando eu olhava para a barriga dela e nem sabia como ela ia ser. Então eu não tenho motivos de agradecer a Deus por tudo que Ele é. Por tudo que Ele faz. Quando nós fomos para Santa Vitória, é a terra onde eu nasci. Por meu esposo, irmão Daniel, ele quer morar lá. Eu não. E ele gosta de lá, ele ama lá, ele fica me enchendo o saco. Às vezes eu brinco com ele por causa disso. E quando fomos lá, ele disse, vamos tirar férias. Eu disse, eu não tenho vontade, não tenho ânimo. Mas eu disse, poxa, ele se sente tão feliz quando está lá. Ele parece uma criança, gente, quando ele está lá. É uma alegria, ele já se levanta sorrindo, ele já quer caminhar pela praia. É uma criança. E eu olho para ele e fico assim, por que ele se regozija tanto? Eu que nasci aqui não sou assim, Senhor. E eu disse, eu vou orar. Eu não quero ir sem a direção de Deus. Uma vez eu fui sem direção de Deus e deu encrenca. Então eu quero ir. E eu orei 2 semanas. Numa noite, eu sonho. Nem todo sonho é de Deus, né? Mas eu sonhei que eu tinha subido a um sobrado e o quarto nosso que é lá em cima, que seria o quarto que era da minha mãe e do meu pai. E eu abri a janela e dizia, bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo, numa alegria. Eu disse, então é para isso, Senhor. Eu nunca sonhei com isso, eu só me vi naquele quarto abrindo a janela que nem eu faço. Eu digo para ele, a única coisa que eu sinto falta quando eu vou daqui é esse quartinho. Lá eu oro, lá eu busco a Deus, lá eu olho, tudo de cima. Né? E eu disse, a única coisa que eu gosto aqui. E eu disse para ele, então vamos.
Nós somos pela fé. A grana estava curta, as coisas apertadas. Eu disse, mas se Deus me mostrou, Deus tem o controle de tudo. Passou-se aquele mês, as contas chegaram, o salário mesmo. Deus levanta uma pessoa para nos abençoar naquele lugar. Nós orávamos, nós buscávamos, nossa vida está nas tuas mãos, Deus. Eu estou aqui porque eu sei que foi uma palavra tua. E Deus nos abençoou de uma tal forma, gente. Deus usa vidas. Ninguém sabia. Podia ter dito, pastor Vaniel, tem um dinheirinho aí para emprestar para a mamãe? Israel, tem dinheirinho aí para ajudar a mamãe? Não. Eu e meu esposo sempre costumamos a buscar a Deus e deixar que Ele haja. Então entenda uma coisa, quando você obedece a Deus, não tem nada que te pare, e nada vai impedir que o milagre de Deus aconteça na tua vida. Essa pessoa que nos abençoou, ele está sempre brincando e mexendo. Ah, é Deus, tudo é Deus, glória a Deus e aleluia. Eu olho para ele, que ele disse, glória a Deus e aleluia, eu chorei. Não foi pouca coisa, não. Desfrutemos mais 2 meses naquele lugar, feliz da vida. Esse é o Deus que cuida de nós, gente. E Ele não faz só na nossa vida, Ele quer fazer na tua vida também. Eu faço esboço, eu escrevo, mas eu não consigo me guiar por isso aqui. Então Josafá, rei de Judá, pergunta se não havia ali um profeta de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus estava com ele. A iniciativa de Josafá é o ponto de virada. Ele busca a fonte correta de ajuda. A relutância de Eliseu e ao poder da música, disse Eliseu, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teus pais, mas vive o Senhor, se não fosse a presença de Josafá. Ele era um homem justo, e a bênção veio através de Josafá para aquele exército. O uso da música pode silenciar o tumulto externo e interno, preparando o profeta para receber a revelação divina. E para nós também. Fecha a porta do teu quarto, fica em silêncio. Às vezes uma palavra me diz assim, eu estou aqui, Senhor. Eu preciso de respostas. Nem tudo Deus vai responder. Mas pelo Espírito de Deus nós vamos entender e vamos esperar. A profecia da água e a destruição. A ordem de cavar covas é um teste de obediência e fé. O milagre seria divinamente orquestrado, independente das condições climáticas e enfatizando o poder sobrenatural de Deus. O tempo do milagre foi no momento em que se oferecia o sacrifício. Era um momento matinal no templo, um ato de adoração regular. Isso liga o milagre à fidelidade contínua a Deus em resposta à sua aliança, mesmo em meio à imperfeição humana. Em primeiro lugar, essa passagem nos lembra que mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis, a intervenção divina, ela vai ser real sempre na tua vida e na minha vida. Lembra que mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis, Deus age. O exército estava à beira da derrota no deserto, mas a palavra do profeta e o ato de fé mudaram tudo em nossas próprias vidas. Quando nos encontramos em desertos, seja nas finanças, na saúde, relacionamentos ou propósitos, nos encoraja a buscar a Deus e não subestimar a sua capacidade de operar de maneiras que desafiam a lógica humana. A provisão pode vir de fontes inesperadas e através de métodos que parecem não fazer sentido para nós. Deus nunca trabalha na lógica humana, Ele pode até fazer, mas Ele não trabalha assim. Eu quero que você se coloque de pé. Eu não sei qual é o deserto que você possa estar vivendo ou venha passar. Seja na área que for da tua vida. Haja como Josafá.
Eu preciso, Senhor, entender o teu recado. E assim como Deus falou grandemente lá no meu quarto, através dessa palavra, eu tenho certeza que está falando com você nesta noite, que abriu os seus ouvidos, e aquilo que eu não pude expressar com as minhas palavras, eu sei que o Espírito Santo vai continuar trabalhando. E aprenda uma coisa: chegue em casa, medite na palavra. Eu acho que foi errado isso que a irmã Vânia disse. Eu acho que ela estava certa nisso. A palavra não é minha, é dele. Se você não deu ouvido àquilo que eu falo, leia a palavra, ela vai falar. É necessário isso. O salmista Davi dizia: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na tua vida. Ele sabe, e independente da situação que você esteja vivendo, Ele está aqui nesta noite. Eu não vou mudar a tua história, mas através dessa palavra e o Deus que eu sirvo, Ele pode. Agora, como é a forma que Ele vai trabalhar na tua vida, no teu lar, na tua casa, eu não sei. Eu sei como Ele trabalha na minha. Apenas confie, entregue o dia nas mãos de Deus. E faça a diferença. Pela manhã ofereça a tua adoração. Pela manhã. O tempo do milagre foi no momento em que se oferecia o sacrifício. Deus sabe do teu relacionamento. Ele tem uma aliança. E a fidelidade dele vai permanecer sempre, mesmo eu sendo infiel. Lá em Timóteo fala: se eu for infiel, ele continua fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é e vai ser sempre Deus. É nós que mudamos, é nós que tomamos a nossa atitude. E Deus não quer que nós o busquemos só na hora do aperto. Mas é todos os dias essa intimidade, para que Deus se revele ao teu coração e ao meu coração sempre. Quando eu falo aqui que eu quero ser a diferença, que eu quero agir diferente, não é para me engrandecer, entenda isso. Mas porque eu quero. Eu amo essa palavra. Eu não posso deixar os meus sonhos morrer. Eu não posso abortar os meus sonhos. Que nem eu falei aqui, como Deus falou comigo nesse final de semana. Joquebede podia ter abortado aquela criança. Mas ela creu que Deus podia mudar a história. Ali estava sendo gerado alguém a quem Deus queria usar. Ela não imaginava que Moisés seria o libertador de Israel. Talvez você não saiba o que vai acontecer. Você não imagine o que está sendo preparado. Mas Deus sempre tem algo a fazer, mesmo nas circunstâncias que nos pareçam erradas. Às vezes eu paro um pouco, porque é o momento de descer na olaria e me deixar ser trabalhada por Deus. Quer te conhecer? Vai lá em Gálatas, capítulo 5, obras da carne e obras do Espírito. Uma palavra que eu também leio sempre. O que tem prevalecido dentro de mim? As obras da carne ou do Espírito? Agora, não quero abortar os meus sonhos. Não aborte os teus sonhos. Por isso que eu digo, como Deus fala comigo, eu quero transmitir para você. Eu quero que você desperte como igreja. Eu quero que você se levante como igreja na face da terra e entenda que o poder da oração, ela move céus e terra. O poder, joelho no chão, pode mudar histórias, Johnny. Não importa o que esteja diante dos teus olhos, importa que o justo não vive por vista, ele vive por fé. E é na obediência que nós vamos viver o milagre.